came to me, and you took my place. I was dead in sin. You took me in. And love and grace is this. Our lives made new because of His living sacrifice. And we come alive. We come alive. Joy in my heart forever. Joy in my heart forever. Joining the song of heaven. Christ is our joy forever. Joy in my heart forever. Joy in my heart forever. Joining the song of heaven. Christ be our joy forever. Love and grace is this. Our lives made new because of His unliving sacrifice. And we come alive. We come alive. Joy in my heart forever. Joy in my heart forever. Join in the song of heaven. Christ is our joy forever. Joy in my heart forever. Joy in my heart forever. Join in the song of heaven. Christ be our joy forever. Lord, we thank you for the cross. And Lord, we thank you that you gave your life for us. And let our lives declare your love. Let all we are declare your love. And Lord, we thank you for the cross. Lord, we thank you that you gave your life for us. And let our lives declare your love. Let all we are declare your love. Let all we are declare your love. Joy in my heart forever. Joy in my heart forever. Join in the song of heaven. Christ is our joy forever. Joy in my heart forever. Joy in my heart forever. Join in the song of heaven. Christ be our joy forever. 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 Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu ver aqui, cadê? Fala, Manu. Tudo bem, Manu? Bem-vindo a todos. Olha o silêncio, pessoal. Olha o silêncio e agora com vocês. Como é que estão hoje? Todo mundo bem? Todo mundo feliz? Caramba, Cal, fala mais sobre salvação e eternidade. Ontem aquele teaser foi incrível. Até agora estou meditando e entendendo a extensão da obra consumada. Aleluia. Paulo Justino, muito bom. Da Loca tá por aí também. Todos os amigos aí, sejam bem-vindos nessa manhã. E hoje a gente continua. Luíse, você tá aqui por aqui, Luíse. Apareça aqui em casa. Su da Ilha, apareceu. Saudade de você, Su. Aquela live lá, a gente precisa executar aquela live. Elder tá por aí? Vamos ver se o Elder tá por aqui. Então, pessoal, seguinte. Hoje a gente continua o nosso tema de ontem. O Elder já tá por aqui. Essa live de ontem já começou a todo vapor. Efésios 6. Falamos sobre a armadura de Deus. E graças a Deus,
Hoje o Elder vem já com a cartucheira cheia. É bom demais quando as pessoas elas têm o que falar, né? E eu creio que cada um de nós temos o que falar. Jesus está falando com você o tempo todo. E quando você fala, na verdade, você transporta para as pessoas. Bom dia! Bom dia, tudo bem? Desculpe meu atraso, minha demora. Eu estava no devocional lá na Central House com o time da igreja de colaboradores, o qual o Elder faz parte, inclusive. Tá certo, sem problema. Deixa eu colocar um filtro bonito igual o seu aí. Qual que é que você está usando? Ficar Na bronzeado? verdade, meu filtro é 70, é o da L'Oréal. Eu só tenho As um filtro pessoas engraçado. estavam perguntando por que eu tô bronzeado. Na verdade, tomei um torrão quarta-feira passada no sol. Então, todos bem-vindos. Hoje é outro tema. Su, Deus abençoe tua recuperação. Precisando de alguma coisa, conta com a gente aqui. E bom ter você com a gente. Então, pessoal, vamos continuar nossa pauta de ontem. Ontem tinha 3 opções. A gente ficou com a terceira opção falando sobre a armadura de Deus de Efésios 6. Só quero lembrar vocês aqui sobre os efeitos da armadura. A armadura, lembrando que não é para você atacar Satanás, atacar nada. Não é para você lutar. Uma armadura é para você se posicionar e no final não ser atingido. E aí o Elder falou bastante sobre esse lugar chamado regiões celestiais, onde os principados e potestades eles têm poder sobre nós. E aí isso a Bíblia se refere principalmente à nossa mente. Então é no campo da mente que você precisa usar a justiça, é no campo da mente que você precisa usar a verdade. E aqui Paulo está falando, nossa luta não é contra carne e sangue, não é o que está de fora, não é com alguém, não é com um lugar, não é com a Disney, com o Mickey, não. A nossa luta é contra os dominadores e potestades desse mundo, que atuam aqui na mente. Então, a armadura de Deus se resume em 5 valores: verdade, justiça, paz, fé e salvação. E tudo isso você usa aqui, na mente. E hoje o Elder vai voltar com a gente aqui. E aí tinha 2 sugestões ainda. Fala aí as outras 2. Falar sobre graça, o que de fato é graça e se na graça não precisa fazer nada. E o outro é um conceito que eu tenho falado muito no último ano, explicar que todo meio ele existe para um fim, mas o fim ele não pode, mas o meio ele não pode se tornar um fim em si mesmo, né? Então, a gente tem uma tendência na nossa vida de se apaixonar pelo meio qual a gente estava utilizando para chegar no fim. Eu acho que dá para a gente falar sobre graça hoje, acho que é um assunto bem importante, talvez de alguma forma dá para conectar com o que a gente aprendeu ontem. A minha ideia aqui é a gente trabalhar um pouquinho do conceito e depois a gente lê o livro de Tito, a gente ir lendo junto, de repente a gente pode ir comentando simultâneo assim, os versículos. Por que o livro de Tito? O livro de Tito ele tem algumas particularidades. Que, primeiro que ele é provavelmente o penúltimo livro que Paulo escreveu. Então, é um livro que Paulo ele está escrevendo com toda a sua maturidade, com toda a sua caminhada cristã. Então, além da revelação que ele teve direto de Jesus, ele também agora está maduro, ele está um homem mais velho, está próximo da morte. Então, ele tem muita sabedoria nesse livro. E segundo, que o livro de a carta a Tito, ela é uma carta pastoral. Então, ele estava escrevendo para um pastor, ele estava escrevendo para um líder. E ali a gente consegue tirar muitas lições que Paulo ele está falando como que um líder, como que alguém que dirige uma igreja, ele deve agir. E terceiro, que essa é a melhor carta, na minha opinião, da Bíblia para a compreensão o que vem após a graça. É interessante que a gente estava comentando ontem, né, como que às vezes algumas coisas que elas são tão rudimentares, elas acabam se tornando extraordinárias, né? E a graça de Jesus, a graça do Evangelho, ela deveria ser rudimentar, ela deveria ser o piso, a base, para a partir daí, então, a gente construir a nossa caminhada cristã, construir a nossa compreensão do Evangelho. Mas é interessante que, para nós, parece que a graça ela se tornou teto. Então, as pessoas, quando elas compreendem a graça, elas acham que já zeraram a vida e já sabem tudo a respeito de Deus, ou que é uma revelação nova, ou que é uma doutrina nova.
Não, é muito pelo contrário. A graça ela é só a porta de entrada, né? É a partir da graça que tudo começa. E aí a gente acaba tendo muito desajustes na compreensão do que é graça, tanto para aqueles que falam, não, eu creio na graça, eu estou vivendo na graça, quanto para aqueles que acusam pessoas de estarem falando sobre a graça, de vender uma graça barata, é até engraçado, né? Graça barata, enfim, ou hipergraça ou qualquer coisa do tipo. Então, por isso que eu imagino que a gente lendo essa carta, e a gente conversando com ela, acho que vai agregar muito nas pessoas que estão nos acompanhando aí. O que é importante, Cal? Eu gostaria de reforçar um conceito muito importante, que eu já falei isso numa live contigo, mas é uma coisa que precisa ser reforçada para as pessoas compreenderem. O teu cérebro, a tua mente, tem uma capacidade de comunicação superior àquilo que a língua, seja a língua portuguesa, inglesa, ela consegue expressar. Então você pensa mais do que o que tua língua consegue expressar. Então por isso que muitas vezes a gente está conversando e às vezes a gente fica procurando palavras para tentar falar aquilo ali e parece que mesmo assim não é suficiente, né? Para quem me conhece um pouquinho melhor sabe que eu sou pai aí de uma recém-nascida, né? Já está com 3 meses. E, cara, toda vez que eu vou postar uma foto da Joy, toda vez que eu vou compartilhar alguma coisa dela, que eu vou escrever uma legenda, eu sempre travo. Porque parece que eu ainda não consegui atualizar o meu vocabulário, eu ainda não consegui encontrar as palavras que conseguem expressar o que eu sinto pela minha filha, o que eu gostaria de expressar pelo momento que eu estou vivendo. Então, eu estou pensando, eu estou sentindo, mas eu ainda não consigo expressar. E o que isso significa? Por isso que muitas vezes a gente não consegue se expressar direito. Às vezes porque eu tenho um vocabulário curto, pode ser, mas também eu preciso compreender que a minha capacidade mental ela é superior à forma de eu me expressar. Agora, você imagina, Cal, quando você envolve mais uma pessoa nessa equação. Então, agora, eu estou tentando me expressar para você. Então, primeiro, eu já tenho dificuldade, às vezes, de me expressar para mim mesmo, ou seja, tirar o que está na minha cabeça e colocar em palavras. Agora, eu estou comunicando com você. Então, além de eu ter dificuldade de colocar o que está na minha cabeça, para você agora já vai chegar outra informação. Então, por isso que muitas vezes fala assim, Helder, então você está querendo dizer isso? Por quê? Porque na tua cabeça chegou uma informação diferente daquilo que saiu da minha boca. Então, olha o problema que a gente vai tendo. Eu pensei uma coisa, eu já não consegui falar tudo o que eu pensei, aí chega para você, já chega uma outra coisa, e aí você vai processar na tua cabeça e você já vai entender com um viés teu social, com o teu viés cristão, com o teu temperamento, e aí você passa o que eu estou te falando, e aí você percebe que isso vai virando um grande telefone sem fio. Por isso que eu falo, esse tempo atrás, final de semana passado, retrasado que eu estava em São Paulo, eu sentei com um pastor lá, amigo seu, e eu estava conversando com ele. Eu falei, cara, o grande problema aí que as pessoas elas te acusem, que elas te batem muito, é um problema de semântica. Não é nem um problema de concordância. Mas é que você fala uma coisa e a pessoa ela entende outra. E aí você está discutindo isso aqui, a pessoa está discutindo sobre isso aqui, e por isso que nunca bate, por isso que as pessoas não se compreendem. Então, Cal, a primeira sugestão que eu dou para as pessoas é que toda vez que você for conversar com alguém, toda vez que você não compreender alguém, toda vez que você ouvir uma pregação, que você ouvir um bate-papo como esse, e você não entender direito o que está sendo dito, primeira coisa, não se atente à palavra em si, mas se atente à semântica. Isso. O que essa pessoa está querendo dizer com isso? Cara, será que ele está querendo dizer isso? Será que quando ele fala lei, ele está falando da lei de Moisés ou ele está falando da lei de Cristo? Porque a Bíblia também diz que existe uma lei de Cristo. Será que quando ele está falando de lei, ele está falando de uma lei dos judeus ou ele está falando de uma lei como um princípio? Ou uma lei da gravidade? Então você percebe que às vezes você solta uma palavra, inferno, céu, e a pessoa ela já cria um entendimento sobre aquilo que nem era o que você estava querendo dizer. E na minha concepção, o que aconteceu com a graça no Brasil é isso. Hoje, todo mundo fala sobre graça, só que cada um está falando uma coisa diferente. Então, como você utiliza a mesma palavra, parece que a gente está falando a mesma coisa. Mas quando você começa a conversar, você vê que está falando de coisas diferentes. E vice-versa. E às vezes você usa palavras diferentes, e aí você começa a discutir com a pessoa, não, você está falando da lei, você está falando da graça. No final, você vai perceber que, na verdade, vocês estão falando a mesma coisa. Só estava utilizando de palavras diferentes. Então, isso é muito complicado. Um exemplo que eu sempre dou, Cal, sobre isso é a palavra igreja, por exemplo.
Cara, o maior desperdício do mundo foi terem traduzido eclésia para igreja e a gente utilizar a mesma palavra igreja para templo. Porque toda vez que a Bíblia se refere à igreja, ela fala de eclésia, ela fala de organismo. Quando ela queria se referir à instituição, ao lugar, ela chamava de templo, de sinagoga. Aí a gente vem e junta essas duas palavras. Aí você começa a conversar com um cara, você começa a falar mal do templo, da organização, da denominação, o cara fala, não, mas não fala mal da igreja de Cristo. Não, mas eu não tô falando da igreja de Cristo. Eu estou falando do templo, eu estou falando da organização. Só que como a gente usa a mesma palavra, igreja, a gente precisa se certificar. Cara, mas que igreja você está falando? Sobre o que você está falando? Isso você vai encontrar um monte de outras palavras. Amor, por exemplo. Por isso que ninguém consegue entender o que é amor. Porque lá, para os gregos, tem sete significados diferentes. Aí a gente vem e tudo é amor. Aí as pessoas acham que é amor de homem para mulher, para irmão, para tudo. Então, a gente precisa primeiro se certificar que o que eu estou falando é o que você está entendendo. Se a gente está na mesma semântica, se a gente está se compreendendo naquilo que nós estamos comunicando. Por isso que eu quero hoje que a gente tente compreender um pouquinho melhor sobre o que é a graça, qual que é a concepção, qual que é o conceito. Quando a gente fala sobre graça, o que nós estamos querendo dizer sobre isso? Quando a gente... Eu uso muito a Oliver Tree, que ela tem o dicionário de Strong, né? Então, quando a gente vai estudar a Bíblia e você clica na palavra graça, então ali, até mesmo no livro de Tito que a gente vai ler, ele fala muito sobre graça, né? Então, assim, ó, quando a gente clica na palavra graça, ela tem algumas explicações. Eu quero ler bem rapidinho. Ó, graça, aquilo que dá alegria, deleite, prazer, doçura, charme, amabilidade, boa vontade, amável bondade, favor. Agora, olha que interessante, Cal, essa definição aqui, ó. Da bondade misericordiosa pela qual Deus, exercendo a sua santa influência sobre as almas, voltas para Cristo, guardando, fortalecendo, fazendo com que cresçam na fé cristã, conhecimento, afeição e despertas ao exercício das virtudes cristãs. Graça, Cal, é muito mais profundo do que as pessoas definem assim. O que é graça? Favor imerecido. O que é favor imerecido? Favor imerecido é que eu não mereci, agora eu mereço. Só que em nenhum lugar da Bíblia você não tem nenhum texto que diz graça é favor imerecido. O mais próximo disso é o texto que diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, não vem de vós para que ninguém se glorie. Aí a gente pega e fala, não, graça é favor imerecido. Aí todo mundo começa a usar esse termo e a gente define graça como isso. Mas a palavra grega para graça, ela tem todas aquelas explicações que eu falei. Inclusive, da bondade e misericórdia de Deus, pela qual ele exerce sua santa influência no homem. Por que eu estou falando isso? Porque graça não é que apenas eu estava condenado para o inferno e agora, pela graça, eu sou salvo, pelo favor de Deus. Deus estava vendo eu ir para o inferno e agora ele falou, eu vou ter misericórdia de você, agora eu vou te livrar do inferno. É muito mais do que isso. É muito mais do que isso. E aí, aonde que mora o problema? A pessoa que ela acha que a graça é só um favor, então ela pensa assim, eu não preciso fazer mais nada, porque eu já fui salvo, né? Eu já fui salvo pela graça, então na graça agora eu não preciso fazer mais nada. E aí algumas dessas pessoas, elas compreendem que se ela já foi salva pela graça, e se ela já alcançou o favor de Deus, cara, independente do que ela fizer daqui para frente, tá tudo bem. Independente do que ela fizer daqui para frente, ela já está na graça. E a questão é, a gente nunca vai reduzir a graça no sentido de que você precisa conquistar. Porque aqui a definição diz que é a santa influência de Deus pela bondade dele na nossa vida. Só que a pergunta não é que eu vou viver uma graça que eu acho que é só um favor, porque eu estou preocupado de ir para o inferno. Ou porque a graça agora ela me leva para o céu. Mas o que é de fato viver na graça? O que de fato a Bíblia diz quando nós somos salvos pela graça? Que Deus ele manifestou a graça e a verdade através de Jesus. É muito mais profundo que um favor. E aí o problema disso é que daí a gente tem dois polos, que aí tem uns caras falando que não, graça é eu estar livre e fazer o que eu quiser, e do outro lado os caras dizem assim, esses caras eles estão pegando hipergraça. Mas o que é hipergraça? Não, hipergraça é o seguinte, cara, você está liberado, você pode pecar à vontade.
Mas a pergunta que eu sempre faço é, quem disse isso? Quem disse isso? Se algum dia alguém chegar e falar para você assim, o Cal prega hipergraça. Mas o que é hipergraça? Primeiro tente entender o que é. Vamos entender o conceito da palavra. O que você está querendo dizer com isso? Hipergraça é quando o cara prega já que está salvo, já que foi alcançado pela graça, nós estamos na graça, pode pregar à vontade. Então o que você vai fazer para isso? Então você pega uma pregação do Cal, você prega algum texto que ele escreveu que você pode pecar à vontade porque você está na graça. E sabe o que vai acontecer? Essa pessoa não vai encontrar. Por quê? Porque ela está tirando um negócio da cabeça dela que ela mesma criou. Porque como na cabeça dela o conceito de graça é só um favor, e a gente fala muito sobre graça, ela pensa assim, não, então só está dizendo que está tudo bem, que está tudo resolvido. Então se ele está dizendo isso, as pessoas vão entender que pode pecar à vontade. Mas mais uma vez eu pergunto, quem disse isso? Quando foi dito isso? Em qual livro está escrito? E aí a gente pega a palavra mais importante do Evangelho, que é a graça. A Bíblia diz que a graça e a verdade vieram com Jesus, e a gente começa a usar ela de forma pejorativa. Começa a fazer brincadeirinha, começa a apedrejar virtualmente os nossos irmãos, achando que estamos defendendo o Evangelho, achando que estamos defendendo a Bíblia, sendo que nós muitas vezes não temos nem noção do que significa graça de fato. E aí hoje o que eu quero conversar com vocês é que a gente possa aprofundar a nossa compreensão de graça. Graça é muito mais do que eu merecer ir para o inferno e Deus me salvar. Graça fala da influência divina através da vontade de Deus me conduzindo para uma vida justa, santa e piedosa. Graça, ela fala de um operar de Deus na minha vida para que eu possa viver a vida que Cristo viveu. É essa a definição de graça. E aí, Paulo, ele escreve para Tito, para Tito instruir pessoas que já estavam na graça. A carta de Tito é para igrejas que já estavam na graça. A gente vai ler ali que ele estava em Creta, mas Tito já tinha passado por Corinto. Tito, ele viajava por Paulo, ele esteve com Paulo quando Paulo retornou para Jerusalém para falar com os apóstolos. Então, Tito, ele é um pastor, ele é um bispo, que ele cuida de igrejas que já estão na graça. Então, eu quero que a gente vá lendo ali alguns textos para a gente ver, cara, o que Paulo falaria para nós hoje que já estamos na graça? Será que Paulo falaria que, beleza, a graça é só um favor e que já está tudo bem? Ou será que ele traz algumas instruções práticas do que uma pessoa que tem essa influência divina dentro de si, ela se conduz como ela se move? Então, graça não é simplesmente um favor de Deus. Graça é muito mais profundo do que isso. Eu não estou dizendo que a graça você conquista, eu não estou dizendo que a graça você trabalha por ela, eu não estou dizendo que alguma obra que você pode fazer vai comprar, não tem como. Isso aí é dom de Deus, isso aí é um presente, isso aí foi a bondade de Deus que liberou isso sobre as nossas vidas. Mas a questão é, agora que eu recebi a graça, o que eu faço com ela? Porque tem gente que diz que recebeu a graça e agora ele resumiu a graça de Deus a poder transar à vontade e saber que ele é perdoado. Foi para isso que Jesus morreu na cruz? De saber que eu posso fumar baseado, que eu posso ficar bêbado porque eu estou perdoado. Será que foi isso que Jesus estava imaginando? Que era a vida superabundante que ele nos daria depois que ele ressuscitasse? Será que é isso que Jesus estava sonhando para nós? Que a graça que ele veio transformar a humanidade era simplesmente para que eu pudesse pecar e ficar com a minha consciência tranquila? Não, eu não creio que é isso. E aí a ideia aqui, Cal, é a gente desenrolar em Tito para a gente tentar entender, então, de maneira prática, o que a graça ela faz na minha vida. Sola essa estrofe aí, o que você manda? Paulo, ele tinha uma facilidade de trabalhar com jovens pastores. Tito era um desses jovens pastores. E uma das coisas que eu me fascino em trabalhar com jovens, eu tenho dificuldade em trabalhar com pessoas não tão jovens. E a Bíblia diz, jovens vos escolhi porque sois fortes. Primeiro que jovem é fonte de força, vitalidade. Segundo, jovem não tem passado. Por isso que ele dá uns tiros meio kamikaze, assim, sem ter noção do que realmente está fazendo. E aí eu acho interessante que quando a gente trabalha com pessoas muito experientes, às vezes a experiência boicota alguns riscos que a gente deveria estar tomando. Por quê? Porque a pessoa já tem memórias, lembranças, traumas emocionais que paralisam, né? Ela já lembra de cenas que ela viu antes da igreja que ela já veio, ela
já faz pontes entre eu e o pastor dela, porque o dia que o pastor falou isso para mim, eu lembro que ele falou, porque ele pensou isso de mim, daquilo, e no final não tem nada a ver. Só que aqui, Paulo está falando para Tito, para escolher homens de alto caráter moral. E essa carta de Paulo a Tito, ela tem tudo a ver com a carta de 1 Timóteo. Tito é um dos parceiros de Timóteo. Que nem eu, você, o Juliano, o Ciro, Vinícius, entendeu? O Robinho. Por quê? Porque são pessoas que têm o mesmo perfil, estão remando para uma mesma direção. E aí Tito, ele divide essa carta em três pilares. A carta de Tito, primeiro, ela fala diretamente sobre a organização da igreja, não da religião. E Tito é muito louco porque Tito é gentil. Ele não tinha formação judaica. Grego. Então, ele não era do judaísmo. E no final das contas, ele sendo não judeu, ele foi levantado inclusive para exortar os judeus, que eram os crentes da época. Então ele fala sobre uma nova organização da igreja, ele coloca uma sã doutrina, então ele pega e tira toda a cultura judaica que transforma cristianismo em religião. Hoje a gente tem a cultura alemã que transforma o cristianismo em religião, a gente tem a cultura brasileira que transforma o cristianismo em religião. Toda cultura que se mistura com o cristianismo deixa de ser cristianismo, é adulterado. E aí ele pega e traz essa doutrina, ele descola, ele fala, não, vocês não estão entendendo. E aí o terceiro é vida santa, ele bate na tecla da vida santa. Só que o que me fascina é nos versículos 10, 11 e 12 do primeiro capítulo, ele diz assim, porque há muitos desordenados, faladores, vãos, enganadores, principalmente os da circuncisão. Cara, ele desce a borracha nos irmãos da igreja. Ele chama de falastrão, ele chama de vãos enganadores, aos quais convém tapar a boca. Homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Em outra versão diz, é necessário fazê-los calarem, porque estão arruinando casas inteiras. Um deles, seu profeta, disse, os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Aí você pega o religioso falando da cidade. Aqui você pega o religioso duvidando de uma cidade, rotulando uma cidade. Sabe aquele crente que fala assim, ih, Cal, você não sabe, São Paulo é difícil. Ih, São Paulo é muito difícil. Aqui é muito difícil. Pega o crente e fala assim, ih, Cal, aqui, Guarulhos? Ih, Guarulhos é difícil. Por quê? Porque, na verdade, a religião, ela sempre enxerga o que é difícil. O reino enxerga sempre o que é possível. Enxerga sempre o que é valoroso. E aí, aqui, Tito, ele começa a bater em cima da tecla da lavagem, da regeneração e da renovação do espírito. Cara, Tito chega, e quando chega o fim da discussão, ele apela para o plano B, que é a lavagem regenerativa do Espírito Santo. Eu me fascino porque Tito, ele entendeu o que é exausia. Ele entendeu o que é a experiência quântica da realidade da nova criação. Quando alguém nasce de novo, essa pessoa não tem só o seu nomezinho escrito no livro da vida. Não. Quando alguém nasce de novo, ele deixa de ser alma vivente, se torna espírito vivificante. E esse espírito tem uma nova realidade. E a gente nasce para uma nova realidade. Essa é a grandeza do Evangelho. Essa nova realidade traz consigo um novo sentimento. Essa nova realidade traz consigo novos desejos e vontades. Essa nova realidade traz consigo novas possibilidades. Traz novas perspectivas. Muda os valores completamente de ponta cabeça. Só que a gente precisa crer. É sobrenatural. Eu creio porque eu não vejo. Só que a religião, ela quer ver para daí acreditar. Você precisa provar que você nasceu de novo, que você é isso, que você é aquilo. E aí, a graça é justamente isso. Aqui eu sempre digo o seguinte. O objeto de salvação não é a graça. As pessoas falam, a gente é salvo pela graça. Só que o objeto de salvação é a fé.
Pela graça sois salvos, o pela graça, o caminho é a graça, o mecanismo é graça. Mas a chave da salvação é mediante fé. Se tem fé, tem salvação. Se não tem fé, não tem salvação. Então, o elemento da salvação é a fé. Só que aí a pergunta, então, qual é o sentido da graça, Cal? Se as pessoas acham que a graça salvou a gente do inferno. Não, não. A graça me tirou da morte. A graça... Não, não. A graça de Deus, aqui eu vou ler Tito 2, 11. Peraí, vamos indo devagar ali pra gente construindo o pensamento. Então vai. Eu quero só voltar no 10 ali, que você leu do 10 ao 14. Isso é muito interessante, mas muito interessante pelo seguinte. Os caras pegam alguém falando sobre graça aí, e eles pegam alguns desses textos para meter o pau no cara. Só que eles não compreendem que Paulo está falando justamente o contrário. Então, quando o cara diz assim, ó, quando Paulo escreve assim, ó, pois há muitos insubordinados que não passam de faladores enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, tudo por ganâncias. Então, Paulo está dizendo o seguinte, cara, tem pessoas aí que eles pregam sobre a circuncisão. O que era a circuncisão da época? É o cara que queria ser justificado por obras. É o cara que achava que ele podia ajudar Deus para se justificar. Que ele achava que existia alguma coisa que ele poderia fazer para acrescentar no sacrifício de Jesus. Então, assim, ó, tá tudo bem vocês crerem em Jesus como Cristo, só que, além disso, vocês precisam se circuncidar. Além disso, vocês precisam guardar esse rito. Então, hoje, todo mundo que quer dar uma força para Jesus, para se justificar, é contra essas pessoas que Paulo está falando. Aí você vem, prega uma mensagem que o homem ele não pode acrescentar nada na sua salvação, que ele não pode fazer nada para se justificar, e aí algumas pessoas elas usam esse argumento, dizendo assim, esses caras precisam ser silenciados. Não, meu irmão, é o contrário. É você que está querendo ajudar Jesus na sua obra, não sou eu. Então, primeiro que já começa por isso. Toda vez que alguém vem com esse papo, ó, a gente está batendo no fulano, a gente está apedrejando virtualmente o cara, falando que ele é herege, que ele é filho do diabo, porque Paulo diz lá para Tito que esses caras têm que ser silenciados. É o contrário. Com certeza, se fosse nos nossos dias, Paulo ele estaria do lado dessas pessoas que estão falando da suficiência de Jesus, que Jesus ele de fato é suficiente, que ninguém pode acrescentar em nada para sua salvação, e Paulo ele estaria brigando contra esses caras para silenciar eles. Porque é você que está arruinando famílias, porque você está colocando um peso. Se a pessoa não der o dízimo, que se a pessoa não orar 3 vezes por dia, que se a pessoa ela não jejuar, que se ela não pagar o preço, ela não vai desenvolver sua salvação, que ela não vai ser salva. É você que está destruindo a família. Não é quem está pregando Jesus a suficiência dele. Então esse aqui é o primeiro ponto que eu queria frisar, porque as pessoas distorcem, Cal. Eles pegam toda a instrução que Paulo dá para combater as pessoas que precisam ser caladas, eles falam dos caras da lei. Você nunca vai ver Paulo falando assim, você precisa silenciar esses caras que estão falando sobre graça. Inclusive os caras que estão em pecado, você vai lá para 1 Coríntios, por exemplo, os caras eles estão vivendo já uma realidade da graça, mas eles caem em libertinagem. Paulo não manda silenciar eles, Paulo manda corrigir. Agora, quando o cara está pregando legalismo, quando o cara está pregando justificação por obras, Paulo manda silenciar. Então a abordagem ela é diferente do que a gente tem visto. Um pouquinho para trás, olha que interessante. Paulo está falando para pessoas que já estão sob a influência da graça, pessoas que já receberam a graça, e Paulo ele já está durante várias décadas pregando sobre graça. Ele vem assim, e diz assim, é preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Então, só nisso aqui, já uma grande parte aí de amigos pastores aí já tropeçam. Porque o tanto de pastor que a gente sabe que é pastor de igreja, sabe que o filho está transando com um monte de menina e não fazem nada por ser o seu filho, só nisso aí já tropeçaria uma grande parte deles. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso. Olha só o que Paulo está falando. É na graça isso aqui. É na graça. Não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. O tanto de pastor que a gente sabe que está pregando no domingo e bate na mulher em casa e agride a mulher em casa, o tanto de pastor que a gente sabe que prega contra a bebida, mas enche a cara depois
o tanto de pastor que pega lucro de maneira desonesta, inclusive da própria igreja, aqui já ficaria mais um tanto pela metade, para trás. É preciso, porém, que ele seja hospitaleiro. E aí, Cal, não tem como, cara, eu não reconhecer isso na tua vida. Você e a tua família, lá na Alemanha, principalmente, vocês me ensinaram esse texto aqui, ó. Cara, o presbítero, o homem de Deus, ele precisa ser hospitaleiro. Eu aprendi com você, eu aprendi com a sua família a ser hospitaleiro, a entender que a minha casa, ela precisa servir os outros. Não tem como eu, Elder, servir as pessoas e as minhas coisas não servir elas. Não existe isso. Não existe. Não faz sentido. Então, isso aqui foi uma das coisas que eu aprendi muito forte com você. Depois, quando eu fui para a Alemanha, o Charles cuidou de mim lá, o teu irmão Vili, toda a tua família, a tua mãe. Falei, cara, isso aqui, eu importei aquilo para mim. Então, toda vez que eu fico meio assim de receber alguém, cara, eu lembro da tua família, eu lembro do Charles, eu lembro de você. Eu falo, não, cara, a minha casa é a casa deles, as minhas coisas estão aqui para servir a eles. Continuando ali. Amigo do bem, sensato, justo, consagrado e tenha domínio próprio. E apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Então, olha só, Paulo ele está trazendo um monte de características. Então, você, meu irmão, que é pastor, você que é líder, você que quer ascender o ministério, medite todos os dias sobre essa carta de Tito. Ele vai vendo ali e fala, cara, eu estou sendo equilibrado, eu estou tendo domínio próprio, eu sou sensato, eu não sou briguento. Por quê? Porque isso aqui é característica, é básica. Paulo está dizendo assim, cara, vocês precisam se mover nessa realidade. Por quê? Porque a influência é divina. Talvez por mim mesmo, pelo meu temperamento, eu não consigo, mas a influência divina, a graça de Deus sobre a minha vida, ela me conduz a viver essa vida que Deus ele criou para que eu vivesse ela. E aí, olha que interessante, um dos textos que eu mais amo na Bíblia, 1 Tito 15. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. E aí eu me apaixono por esse texto, porque a gente tende a olhar as pessoas baseado em como nós nos vemos, na nossa ótica. Então, por exemplo, se eu não consigo conversar sós com uma mulher, então se eu ver você conversando com uma mulher a sós, na minha cabeça eu já vou falar assim, o Cal vai estar em pecado. O Cal tá paquerando a menina. Por quê? Porque eu não consigo. Eu não tenho domínio próprio. Eu não tenho a capacidade de segurar os meus instintos, permitir que aquilo que eu creio, aquilo que eu sou em Deus, ele governa os meus instintos. Então, eu penso que qualquer pessoa que vá conversar com uma mulher, ele vai pecar. Por quê? Porque eu não consigo. Então, eu começo a pensar, alguém vem é simpático comigo, uma mulher é simpática comigo, o cara já pensa, ela quer uma coisa comigo. Por quê? Porque a mente está corrompida. É tanta pornografia, tanta coisa que já fez na vida, já se relacionou com tantas pessoas, já transou com tanta gente, já viu tanta coisa ruim que a mente está corrompida. Só que o que Paulo está dizendo? Ei, para os puros, tudo é puro. Tudo é puro para quem é puro. E aí é que eu sou apaixonado pela graça, Cal. A graça, ela divide. A graça, ela separa. Ela separa. Por quê? Porque o cara, ele chega para nós e fala assim, Cal, você está pregando graça na igreja, no cinema, aí tem uns caras da tua igreja que estão lá na balada, lá se pegando e tomando cachaça e falam que estão na graça. Aí o cara, na cabeça dele, é o seguinte, ó, quem vai na igreja do cinema, eles estão liberados para pecar, por isso que os caras estão indo na balada e estão pecando. Aí a pergunta que eu sempre faço para esse cara, eu falo, viu, e na tua igreja, que vocês não pregam? A tua galera aí não faz nada de errado, é isso? Você pode me afirmar, então, que o pessoal da não pega? Eles não estão na pornografia, eles não estão transando, eles não estão mentindo. E aí o cara, ele não consegue entender que é muito melhor, mas é muito melhor o cara da minha igreja, ele tá fazendo isso público do que ele tá fazendo oculto. Porque se ele tá fazendo isso público, ele só tá denunciando o seu coração. Você acha que
foi a mensagem da graça, da influência divina na vida do homem que motivou ele a ir fazer, a ir pecar? Ou será que já existia um desejo no coração dele, que ele só estava esperando um motivo para poder fazer isso publicamente? É muito mais fácil eu tratar dessa pessoa que está fazendo público do que aquela que está fazendo escondido. E aí a gente muitas vezes tem que ouvir isso de pastores que a gente sabe que já traiu a mulher, que a gente sabe que cobra 5, 10 conto para pregar numa igreja, para ficar andando de grife. A gente tem que ouvir isso de cara que quando desliga a câmera, desce no púlpito, é arrogante, é soberbo, trata os outros maus. E aí ele vem falar que mas é que lá cuidado lá que o Cal prega na igreja, no cinema, porque lá eu vi uns caras que pecaram, que foram pra balada porque são da Inc. Só que o cara ele não sabe que tem gente fazendo isso na igreja dele há 10, 15 anos, tudo escondido. E aí fica naquele ciclo vicioso lá de lavar a cara e fazer de conta que nada aconteceu, vai lá, chora no louvor, quero te ver, não sei o quê, promete que nunca vai fazer e dura uma semana. E aí que para mim é poderoso, porque aí o puro, aquele que é puro, aquele que é limpo, com a graça ele se limpa mais. Aquele que é bem intencionado, aquele que quer viver uma vida santa, justa, pura, que Jesus conquistou na cruz, na graça ele fala, uau, era isso. Eu queria antes, mas eu não conseguia. Eu tentava antes na minha força, jejuava, orava, lia a Bíblia, tentava fazer de tudo e nunca consegui viver essa vida. Mas agora a graça ela me capacita. Agora a graça, ela me dá força para eu não precisar mais de pornografia, para eu não precisar mais de droga, para eu não precisar mais de mentira, para eu não precisar mais viver ansioso, para eu não precisar mais ficar correndo atrás de dinheiro. Então o limpo, ele se limpa mais, mas o sujo, o que ele faz? Ele se suja mais. Então o sujo, ele pega aquilo ali e fala assim, então beleza, então eu posso fazer. Mas nunca ninguém disse para ele isso. Então, aquele que tem como que o texto diz aqui, ó, aquele que é puro, tudo para ele é puro. Ele é meio bobão. O puro, ele é meio bobão, cara. Ele não vê maldade nas pessoas. A mulher dá em cima de você, você nem percebe, cara. Você não vê maldade. O cara tá tentando te passar a perna, você não percebe, porque você não vê maldade. Mas o impuro, até numa mulher vestida de burca, até uma mulher vestida da cabeça aos pés, ele consegue desejar ela. Ele consegue sentir desejo sexual para aquela pessoa. Então, o homem impuro, ele tem a capacidade de olhar a mulher pelada e não desejar ela, mas o impuro, ele pode ver ela toda coberta e ainda assim pecar no seu coração. Isso aí. Eu vou passar pro 2. Os crentes piram. Quer falar alguma coisa aí do capítulo 1? Para concluir? Tá falado, mano. Tá falado. Então, olha só. Paulo continua. Você, porém... Então, na verdade, deixa eu só fazer um comentário. Diga. Por que aos puros tudo é puro? Porque só é possível ser puro nascendo do amor. E o amor não cogita o mal. Então as pessoas elas estão achando que a pureza é daquilo que vem de fora para dentro. Então, Paulo aqui com o Tito, eles estão discutindo sobre as coisas criadas de Deus, que uma coisa era lícita comer, outra coisa não era lícita. E aí Paulo ele fala em 1 Timóteo 4:4, ele fala assim, pela ação de graça, pela súplica, pelo agradecimento, todas as coisas são santificadas. Então, não são as coisas que me santificam ou que me contaminam. Sou eu que contamino as coisas. Sou eu que santifico as coisas. Aleluia, isso aí. Então, o ponto aqui é nascer do amor. Quem não nasceu do amor tem que ficar se adestrando. Essa semana o Vitor Azevedo falou uma coisa bem interessante. O Adão não nasceu para ser adestrado, para ser educado. Adão nasceu para morrer. Precisa morrer. Então, quando você morreu, não tem mais o que ficar dogmatizando as pessoas, né? Mas a essência aqui é nascer do amor. Se não nascer do amor, você continua sendo impuro, mesmo não fazendo nada errado. Mesmo não olhando ninguém pelado, mesmo não roubando nada de ninguém, não é o meu ato que me purifica. É de onde eu nasci que eu nasço puro. Eu sou puro baseado nas realidades de uma nova criação. Muito bom. Tanto é que Jesus, ele declarou que tinha sido profetizado, né? Que esse povo, na época ele falando dos religiosos, dos fariseus, eles me honram com o lábio, mas o seu coração está longe de mim. Por quê? Porque os caras faziam tudo certo. Dava dízimo, orava 3 vezes ao dia, jejuava 2 vezes na semana, mas o seu coração estava longe de mim.
Vamos para o 2 ali. Eu vou pular ali os 6 primeiros versículos, porque ele vai estar dando instruções práticas para os mais velhos, para as mulheres, para os mais novos. Mas aí olha que interessante, a partir do 7, ele fala assim, ó, em tudo seja você mesmo. Agora Paulo está falando para o Tito. Em tudo seja você mesmo, Tito, um exemplo para ele. Baseado no quê? Fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Cara, isso é muito poderoso. Então, graça, ela é influência divina na minha vida. Então, só na graça, só com a influência divina, só quando eu nasço de novo é que eu posso fazer boas obras. Tudo que eu faço antes da graça é justiça própria. Por isso que eu tento resumir a diferença de justiça própria e boas obras para as pessoas com uma ilustração muito fácil. Tudo que você faz para alcançar alguma coisa é justiça própria. Tudo que eu faço para me justificar, tudo que eu faço para tentar ser santo, tudo que eu faço para tentar salvar é justiça própria. Mas tudo que eu faço a partir de, então tudo que eu faço para justiça própria, mas tudo que eu faço a partir de, ele se torna boa obra. Então tudo que eu faço a partir daquilo que Jesus fez na cruz é uma boa obra. Tudo aquilo que eu faço a partir do momento que Jesus me santificou, que eu sou santo, é boa obra. Tudo que eu faço a partir do momento que eu entendo que eu sou justo, é boa obra. Tudo que eu faço a partir do momento que eu sei que a graça, ela já está dentro de mim, que eu não vou fazer para receber, mas porque eu já recebi a que eu faço, isso é boa obra. E, Cal, aí vem uma insatisfação que eu tenho com muitas pessoas no Brasil que se dizem pregadores da graça. Porque os caras, eles falam e ficam conjecturando, mas não manifestam boas obras. E aí, as pessoas, elas começam a comparar, porque as pessoas, elas não conseguem ver intenção. A gente não consegue ver intenção. A gente vê obra. Então, o cara, ele começa a ver obra, ele fala assim, bom, o fulano lá tá falando de graça, mas tá lá fumando maconha, tá lá só falando... E o outro cara ali tá falando de lei, mas tá cuidando das mulheres abusadas, o cara tá cuidando das crianças. Aí, o que acaba acontecendo? O que as pessoas pensam? Falam, não, cara, essa graça aí, Deus o livre, se eu crer nesse negócio, isso aí vai fazer mal. Então, hoje, muito do que é falado contra a mensagem é culpa dos próprios mensageiros. Muito do que é falado hoje contra o evangelho da suficiência de Cristo é culpa de pessoas que viraram preguiçosos, que acharam que a graça é só para resolver o meu problema. Muito pelo contrário. A graça não é para resolver seu problema. A graça é para te capacitar a ajudar as pessoas a resolver o problema dos outros, a salvar os outros, a manifestar os atributos de Deus na vida do outro. Por isso, todo cara aqui, e eu conheço vários, que ele recebeu a mensagem da graça, agora o cara fala, putz, cara, não preciso mais ir na igreja, agora é só eu cuidar aqui da minha família, tá tudo certo. Para que igreja? Que esse negócio de igreja é da lei, é fariseu, isso aí é tudo justiça própria. E aí o cara se tranca, sai pregando por aí, se tranca, enquanto o outro lá, que não entendeu a mensagem, que ainda continua na força do braço, mas pelo menos ele está manifestando obras. E aí o que acaba acontecendo? Essas pessoas, elas acabam debilitando a mensagem. Então, irmão, você que já compreendeu o evangelho, você que já entendeu que não há nada que você possa fazer para acrescentar na obra de Jesus, que não há nada que você possa fazer que vai fazer Deus te amar mais, que vai fazer Deus te perdoar mais, que não há nenhuma obra, que não há nenhuma oração, que não há nenhum sacrifício. Você que já entendeu isso, que você foi salvo mediante a fé, através do poder da graça, que a influência de Deus está dentro de você, por favor, não se cale, se manifeste em boas obras, toque as pessoas, olhe para o teu vizinho, chegue para o teu vizinho, ama ele, sirva ele com os teus recursos, com a tua casa, sirva as pessoas com o seu tempo, muito mais do que uma mensagem falada, seja a própria mensagem, entenda que você é uma carta viva, permita que as pessoas te leiam, faça com que essa influência divina na tua vida, ela manifeste boas obras, para que a mensagem ela seja poderosa. E ali, continuando, aí vem o texto que você ia falar, né? E ali a gente pode desenvolver bastante em cima dele. Tito 2,11, nunca mais esqueça esse versículo. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. 12 agora. E ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta
era presente. Irmão, a graça de Deus, ela se manifestou salvadora e ela nos ensina a renunciar às paixões mundanas. Então, uma pessoa que ela se joga, que ela se entrega para as paixões mundanas, ela ainda não compreendeu o que é graça. Por isso que não adianta você dizer que o cara está na hipergraça, porque a hipergraça seria a hiperinfluência divina na minha vida. Seria um cara hipermente usado por Deus, um cara hipermente... eu nem sei, é que é um termo muito pejorativo que é até difícil de usar, mas seria uma pessoa com uma influência muito poderosa de Deus na sua vida. Agora, uma pessoa que ela se entrega para as paixões mundanas, ela não compreendeu a graça. Ela não está manifestando os atributos da graça. Muito pelo contrário, eu só consigo renunciar às paixões mundanas através da graça, dessa influência divina de Deus na minha vida. Ensinando a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era esperança. Nesta era presente. Manda aí. Então, o objeto da salvação é a fé, mas a graça, o objeto da graça é educar-nos nas realidades da nova criação. E Boa. quando esse texto ele fala, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, foi mediante a fé. E aí ele segue dizendo, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as paixões mundanas e a impiedade, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Esse texto está dizendo que é possível viver no presente século, agora, com toda a pós-modernidade, com todo o relativismo, com toda a polarização, com toda suruba gospel, é possível viver justa, sensata e piedosamente. E aqui, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Diz essas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreze. O que me fascina é que a religião ela não tem fé para crer que a graça educa. E aqui, a prova disso é João 2,27. Primeiro João 2,27. É bom o pessoal escrever. Essa frase que você falou é bom o pessoal escrever. A religião, ela não tem fé que a graça educa. É isso aí. Isso. Por isso que ela se preocupa em educar no lugar da graça. Então, João 2,27. Deixa eu abrir aqui se é 1 João ou se é João 2,27. Tem um texto que diz assim, ó. É o 1 João 2,27. Cadê? Primeiro João, cadê você? Pô, faz tempo que eu não uso uma Bíblia de papel. Enquanto você vai falando, Cal, só reforçar ali, ó, que mais uma vez, Paulo, ele diz para Tito ali, ó, no 2,14. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Boas obras só podem ser consequência de uma vida sob a influência da graça. Então não é que, agora que eu estou na graça, eu não preciso fazer mais nada. Agora que eu estou na graça, eu não consigo não praticar boas obras. A influência de Deus na minha vida, ela manifesta boas obras. Eu não consigo não praticar. Helder, mas eu ainda não estou praticando, não estou manifestando, porque ainda falta uma compreensão do que é graça. Mas a partir de hoje, a partir do dia que você está vendo esse vídeo, agora você vai compreender. A graça, então não é que eu tô safado agora, que eu me safei do inferno. Não, você acha que Jesus só morreu para salvar do inferno? Muito mais do que isso. Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. É mais só do que você não ir para o inferno. É para te dar vida e vida com abundância. E vida com abundância é só uma vida com a influência divina, com a influência da graça sobre mim. Então nós fomos salvos para boas obras. A gente só vai conseguir estampar a mensagem da graça, a gente só vai conseguir estampar a mensagem do Evangelho quando nós manifestarmos essa mensagem através de boas obras. Fora isso, é só dialética, fora isso é só retórica, é só conversa. No fundo, as pessoas querem ver boas obras. Por isso que Tiago vai falar, cara, mostra-me as suas obras. Porque vocês estão falando, mas cadê as suas obras? Isso.
E aí 1 João 2,27 diz assim: e a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. A unção está falando do batismo com o Espírito Santo quando a gente nasce de novo. É o batismo dentro do Espírito Santo. E você está falando assim, ó, a unção que vocês receberam, a divina semente que está dentro de vós, vos ensina todas as coisas, e não tendes necessidade que alguém vos ensine nada. Você consegue imaginar? Primeiro ele está falando, a unção te ensina acerca de todas as coisas. Então não tem necessidade que alguém vos ensine. Ensina o quê? Todas as coisas. O problema é que a gente lê muito a Bíblia e escuta pouco o Espírito Santo. E aí a gente é mais doutrinado, adestrado, dogmatizado, do que conduzido pelo Espírito da Palavra. Entenda, esse Espírito, essa Bíblia está dentro de você. Antes de você ler a Bíblia, você já sabia o que estava escrito nela, sem nunca ter lido. Por quê? Porque o Espírito que inspirou homens a escreverem esse livro aqui, é o Espírito que está dentro de você, dentro de mim, nos ensinando acerca de todas as coisas nesse tempo. Por isso que eu volto a frisar, vós sois a carta escrita por Deus, lida por todos os homens. Se eu sou a carta escrita por Deus, quem é essa caneta que Deus está usando? Senão o Espírito Santo. Boa. Deus é o escritor, eu sou o papel e o Espírito Santo é a caneta. Muito bom. Então a gente tem que começar a se responsabilizar pelas nossas palavras, entendendo que da minha boca saem versículos bíblicos nunca escritos antes. Não, mas a Bíblia não está na Bíblia. Não está na Bíblia, mas fui eu que falei. Mas quem que é você? Pois é, quem não sabe quem é, sempre vai ser um escravo. Se eu sei quem eu sou, eu não sou escravo de nada. Eu sei quem eu sou. E nós somos hoje homens ungidos pelo Espírito Santo a ponto de falarmos versículos bíblicos que a história ainda nunca escreveu. Então isso é tão poderoso porque aí a gente fica menos alienado e retardado, citando texto atrás de texto, sem contexto e sem força para sustentar esse texto. Sabe, quando a gente fala a partir do que o Espírito está falando por nós, a gente tem poder para sustentar o que o Espírito está falando com a gente. Agora, quando entrocha um versículo bíblico aleatório na tua cabeça, nem eu sei como é que eu defendo agora esses versículos. E aí vem aquela famosa frase, não, mas está na Bíblia. A questão é que não basta estar na Bíblia. Expulsa Jesus da equação e não está nem aí, né? Não está nem aí. Por quê? Porque é religião. A religião, ela não pensa. Para você ficar entrochando versículo bíblico nas pessoas, rebatendo elas com versículo bíblico, você não precisa pensar. É só pegar o versículo e jogar lá no comentário do Instagram, do Facebook, na discussão lá. Os caras que metem o textão inteiro, eles nem sabem o que eles estão escrevendo ali. Só que não basta estar na Bíblia. A questão é onde na Bíblia está. Porque aonde está na Bíblia, isso define o que é e o que já deixou de ser. Tem um monte de coisa na Bíblia que é cumprido. E o que é cumprido, não dá pra gente continuar a vida hoje fazendo de conta que não aconteceu. Orando, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Então a gente continua pregando isso como se esse povo não orasse. Como se esse povo não existisse. Como se esse povo não se arrependeu dos seus pecados. Como se esse povo não teve uma visitação onde Deus visitou a terra, ouviu a oração, enviou Jesus seu filho, curou a terra, perdoou os pecados. Cara, 2 Crônicas 7,14 é uma oração cumprida. E a religião alienada, ela continua fazendo essa oração desgraçada para os dias de hoje. Hoje é uma oração desgraçada. Você falar para Deus fazer o que ele já fez. Como se ele não tivesse feito, né? Como se ele não tivesse feito. É um abuso, né? Você está ofendendo Deus. Você está tirando Deus para idiota, para mané. Falando assim, Deus, você não fez. Você fez uma vez, faz de volta outra vez. Não. Deus já fez uma vez, você não soube o que fazer com isso.
religioso. 30 segundos. Vai cair a live e eu vou voltar aqui com o Elder Jorge, com vocês. Já volto.